Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando aqui a lição da CPAD, quarto trimestre de 2021, e ela traz um tema muito importante. O tema é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo, dos gentios para a Igreja de Cristo. E a lição de hoje, que vamos estar estudando, é a lição de número 7, que tem por título Paulo, o plantador de igrejas. O textual está registrado em 1 Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 6, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A verdade prática diz ainda: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. E a leitura bíblica em classe, ela está registrada em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 6 a 9, depois temos Atos, capítulo 13, do verso 1 a 3, depois capítulo 16, do verso 1 a 5, verso 9 e versículo 10. O objetivo geral aqui é motivar a igreja local para plantar mais igrejas. E os objetivos específicos são, primeiro, mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. Segundo, sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. E terceiro, pontuar as características de um plantador de igrejas. Nesta lição, perceberemos o quanto o espírito desbravador do apóstolo Paulo se relaciona com a origem do movimento pentecostal no mundo. Em seus primórdios e durante a sua rica história, plantar igrejas a partir de círculos de oração nas casas, ponto de pregações, foram estratégias dadas pelo Espírito para que hoje tornássemos um dos maiores segmentos do mundo. Então, eu me lembro perfeitamente que quando ainda garoto, a minha avó foi uma missionária de mão cheia, de excelência. E a gente morou muito ali no estado do Maranhão, em várias cidades ali. E a minha avó, ela não perdia tempo. Aonde ela chegava, ela nos reunia, nós moramos muito tempo com ela, né? E ela nos reunia e ali nós fazíamos o culto. E ela convidava os vizinhos para participar desse culto. E ela iniciava o ponto de pregação. A minha avó era analfabeta, ela não sabia ler e nem escrever. Então tinha eu, os meus irmãos, que a gente já sabia ler, e ela abria a Bíblia e dizia: lê aqui, meu filho. E a gente lia. E eu não sei, e eu não sabia na época, mas a minha avó, ela recebia da parte do Senhor uma unção e ela conseguia explicar o que a gente tinha acabado de ler, seja no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e ela pregava o Evangelho. E ganhava muitas almas para Jesus. Eu me lembro, inclusive, do nome de um pastor no Maranhão, chamado pastor José Amélio. E ela entrava em contato com esse pastor e dizia: pastor, mande alguém para cá, porque nós já temos um bom número de irmãos aqui congregando. E assim a minha avó fez isso por muitos anos. Por onde ela passou naquele estado do Maranhão, no estado do Piauí, por onde ela morou, ela sempre deu um bom testemunho e sempre transformou a casa dela num ponto de pregação, num local de oração. E é exatamente o que nós estamos vendo nesta lição. O trabalho da Igreja do Senhor se iniciou dessa forma. Era reunião nas casas dos irmãos que se convertiam. E a partir dali, o Senhor ia acrescentando aqueles que deveriam ser salvos, e de repente a Igreja do Senhor estava formada. E isso eu presenciei na minha infância, através dos meus avós, através dos meus tios, que foram ministros do Evangelho e que por muitas cidades no Piauí eles desbravaram, e hoje existem grandes igrejas ali, glorificando o nome do Senhor. Eles deram ali a sua parcela de contribuição. Então hoje nós estamos vendo aqui, através dessa lição, como se plantar a igreja, como você leva a semente, como você semeia, né, essa semente do Evangelho para o engrandecimento do reino de Deus. E aí a introdução diz assim: nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou.
veremos que ele foi um desbravador da causa do Mestre no mundo pagão. E seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Quando nós olhamos pela ótica tecnológica que hoje nós possuímos, nós poderíamos dizer, meus irmãos, que hoje pregar o evangelho está mais fácil do que na época de Paulo e na época dos meus antepassados. Porque naquela época, por exemplo, não existia nem telefone. Telefone era uma coisa de luxo e não era todo mundo que podia ter, que podia possuir. Né? Os meios de comunicação da época era a carta e o telégrafo. E quem tem aí seus 50, 65, 70 anos sabe muito bem o que estou falando. Né? Então, esses eram os meios de comunicação. E o rádio, né? Que você tinha que botar um varal em cima da casa de 31 metros para poder sintonizar alguma coisa. Era assim que funcionava naquele período. Então, hoje, quando a gente olha para tudo aquilo que nós conseguimos, que nós temos hoje, em termos de tecnologia, meio de transporte, meios de comunicação, então nós vamos ver que a dificuldade para se pregar o evangelho não é igual a que foi no passado. Porque hoje nós podemos pregar por intermédio do Facebook, do YouTube, enfim, nós temos aí uma gama de componentes, né, de redes sociais, que nos abre a porta para isso. Além do que, nós podemos ser enviado pelas igrejas e dificilmente o missionário enviado pela igreja para trabalhar, seja em qualquer país da América do Sul, da América Latina, vai passar fome, vai passar necessidade. Porque as igrejas hoje têm poder aquisitivo, financeiro, para poder manter e sustentar os seus missionários em outras regiões do país e até mesmo dentro do Brasil, né? Porque mesmo com toda a evolução, ainda temos muito o que fazer na região norte e nordeste do Brasil. Os irmãos que são dessa região sabem a dificuldade de se pregar o evangelho em determinadas regiões, né? Não porque haja perseguição, mas pelo acesso, pela dificuldade, pelos locais, pelo isolamento de muitas áreas. Mas as igrejas, hoje, ela tem condições de sustentar uma família, um missionário com a sua família, para estar fazendo esse trabalho. Então, nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar. Né? Tem muita gente que fala assim, olha, precisa construir um templo para que a gente consiga ganhar almas para Jesus. O trabalho do Senhor é diferente. Né? Primeiro se ganha essa alma para Jesus e depois se constrói o templo para abrigar aqueles crentes. É assim que funcionava no passado. E eu acredito que essa prática deve continuar mesmo. Os trabalhos continuavam na casa dos irmãos, reuniões de oração, culto, né? Ponto de pregação, transformava-se no ponto de pregação. E ali o Senhor ia salvando, ia acrescentando. De repente aquela casa já não comportava mais as pessoas. Já tinha um bom número de irmãos, então aí era o momento de se procurar um salão, alugar um salão, ou construir ali um pequeno templo para abrigar aqueles irmãos. E daí a pouco, aquele templo já se tornava pequeno, era preciso abrir um outro templo lá no outro bairro. E foi assim que a igreja do Senhor prosperou e se desenvolveu, e hoje nós somos milhões. Mas começou assim. Então nós vemos aqui, no primeiro tópico, que Paulo, né, se tornou um desbravador sob uma gloriosa obrigação. Ele assumiu essa obrigação de ganhar almas para o Senhor, de pregar o Evangelho. E ele diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o Evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrange a semear o Evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do Evangelho das boas novas, conforme Romanos capítulo 15, verso 20. Paulo
ele entendeu o seu chamado. Ele entendeu a responsabilidade que o Senhor Jesus colocava sobre os seus ombros. E ele agora se dispôs a fazer o trabalho. Em tempo e fora de tempo, como ele diz, pregou o evangelho, falou do amor de Deus, ganhou muitas almas para Jesus. Outras não quiseram dar ouvido, porque é assim que acontece. Você vai pregar para uma multidão de pessoas. Daquela multidão de pessoas que você prega, alguns se decidem por Jesus e outros vão continuar na mesma vida, na mesma prática do pecado. Mas isso não importa. O importante é que o evangelho seja pregado e que ele sirva de testemunho a todas as gentes. Porque quando chegar o fim, ninguém vai poder se apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoe, mas o Senhor não pode me condenar à destruição eterna. Porque eu nunca ouvi falar que o Senhor era Salvador. Eu nunca ouvi falar que o Senhor tinha morrido na cruz pelos meus pecados. Porque eu fui vizinho desse ou daquele irmão e ele nunca me falou de Jesus. Então, irmãos, a responsabilidade é grande e nós precisamos estar atentos a isso. Será que o seu vizinho da frente, o vizinho da rua de trás, o vizinho da direita, da esquerda, sabe que você é um cristão? Você já falou de Jesus para ele? Você já convidou eles para ir a uma reunião lá na sua igreja, onde você congrega? Eis a questão. Então, naquele dia, o Senhor Jesus não vai aceitar a desculpa de alguém que vai dizer que nunca ouviu falar de Jesus. Porque eu e você somos responsáveis. Assim como Paulo não perdeu tempo e fez um trabalho bem feito, em meio a tantas dificuldades, perseguição, difamação, calúnia, prisões, naufrágio, enfermidade, açoites e tudo isso, ele não perdeu tempo e fez a obra do Senhor como deveria ter sido feito. O que nós estamos fazendo? Você está sendo açoitado? Você já foi preso por amor a Cristo por causa do Evangelho? Você está sendo perseguido? Você está sendo difamado? Você está sendo caluniado? Ou você está vivendo na sombra e na água fresca? Nós precisamos atentar para isso. Então isso aqui, irmãos, como eu já afirmei e reafirmo, isso aqui nos pega de uma maneira que até dói. Porque a responsabilidade é da igreja, é minha, é sua, é nossa. E nós temos o dever, essa obrigação de pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em tempo e fora de tempo. Um outro ponto 2 diz aqui, uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por vós, os gentios. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso com Cristo, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Os irmãos entenderam? Por que Paulo tinha essa ousadia? Por que Paulo não se acovardava diante das afrontas? Por que Paulo não fugia diante das perseguições? Porque ele tinha a capacitação. E essa ousadia vinha do Espírito Santo. Ele estava disposto. E eu e você? Será que estamos encarando o inimigo de frente e salvando e libertando aqueles que estão destinados ao fogo? Ou nós estamos como espectador, simplesmente olhando para ver o que vai acontecer? Eis aí uma interrogação que você pode e deve responder, porque o Espírito Santo é quem nos capacita. E se eu sou batizado com o Espírito Santo e você já foi batizado com o Espírito Santo e você ainda não está fazendo a obra, chegou o momento de você buscar o Senhor e dizer: Jesus, me capacita para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. Me dá a autoridade que eu preciso para expelir demônio, curar os enfermos e falar das boas novas de salvação para aqueles que ainda não te conhecem. E com certeza o Senhor vai te capacitar. E é claro que junto com a capacitação, alguém também vai se levantar contra você.
o inimigo vai se levantar, ele vai te perseguir, ele vai usar os instrumentos que ele tem para poder atrapalhar, para poder fazer tudo o que tiver ao alcance dele para que você não cumpra essa missão de levar o evangelho. Porque ele vai perecer, mas ele não quer ir sozinho. Ele quer levar o máximo de gente possível com ele. Mas a obrigação da igreja e o fato de Jesus ter nos deixado aqui é para resgatar o máximo possível de pessoas que estão destinadas à destruição. Então é uma guerra. E você tem que estar preparado para ela e disposto a dar a sua vida, se necessário for, como fez o apóstolo Paulo e os demais apóstolos do Senhor Jesus. Você está preparado para isso? Mais uma questão que você pode responder. Ok, meu querido irmão? Vamos ao outro ponto. O ponto 3 diz aqui: plantação de igreja, uma parceria. A plantação de igrejas envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igreja como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versos 6 a 9. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus. E nós somos os seus cooperadores. E a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que no trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. Os anjos não tiveram essa oportunidade. Então Deus delegou essa oportunidade ao homem, porque o homem com o homem se entende. O anjo é diferente do homem. Se Deus tivesse permitido, os anjos teriam ou estariam fazendo esse trabalho. Mas o Senhor achou por bem deixar a nós a comunicação do Evangelho. E foi por isso que Jesus se encarnou, se humanizou, para que pudéssemos ter essa liberdade de poder pregar o Evangelho. E aí nos tornamos cooperadores com Deus. Nós plantamos a semente, nós falamos do amor de Jesus Cristo, e o Espírito Santo, por sua vez, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando o homem se converte, ele é uma plantinha, considerado como uma pequena planta, que precisa do cuidado. Então Deus faz, como está escrito, Deus faz a semente germinar, faz a semente nascer, faz a semente crescer e produzir os frutos que precisam ser produzidos. Esse trabalho, essa responsabilidade é de Deus, mas a responsabilidade de pregar, de ensinar e de falar do amor de Cristo é minha. E Deus vai requerer de mim, Deus vai requerer de você, Deus vai requerer de nós naquele dia. Portanto, precisamos usar, das palavras de Paulo, um exemplo. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho, porque nós somos prisioneiros com Cristo, a favor dos gentios, a favor das nações. Nós temos que levar. É como Jesus, uma certa feita, disse, ele deu talentos a cada uma das pessoas, e cada um agora deve granjear da melhor maneira possível esses talentos que recebeu do Senhor. O que não pode é acontecer o que aconteceu naquela parábola, quando aquela pessoa pegou o talento e enterrou na terra, amarrou no lenço e enterrou na terra. Então ele sofreu detrimento por conta disso. Mas oxalá que nós, no dia que nos apresentarmos diante do Senhor, possamos apresentar a Deus aquilo que Ele nos deu para fazer, dando a Ele o retorno daquilo que nós granjeamos com aquele talento que o Senhor nos deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No tópico 2, nós vamos ver aqui que Antioquia se tornou o ponto de partida para o crescimento da igreja. Em todos os lugares, é preciso que haja uma base missionária. Antioquia tornou-se de base missionária para o apóstolo Paulo. O Brasil, São Paulo, aí a região que você mora, a igreja, a sede onde você congrega, ela pode perfeitamente se tornar uma base missionária para que você vá a outras regiões ou a outros países para levar o evangelho, tendo esse apoio e esse embasamento que a igreja precisa dar para que você possa fazer o trabalho do Senhor. Então nós vemos aqui, por exemplo, que a igreja em Antioquia,
era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, tinha Barnabé, Simeão, cognominado Níger, tinha Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar a igreja entre os gentios, juntamente com Barnabé. Sob jejum, oração e imposição de mãos, ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Então nós vemos que eles também não saíram por conta própria. Hoje eu vou para o Paraguai, ou eu vou lá para o Uruguai e vou fazer missão lá. Não é assim que funciona, irmão. Hoje eu estou sentindo de ir lá para a Bahia, eu vou pregar lá. Não é assim que funciona. Há uma necessidade? Sim. Há necessidade lá no norte e nordeste do Brasil? Sim, existe. Mas quando o Espírito Santo, quando Deus vocaciona, chama e autoriza, aí você precisa ir, porque você vai sob os auspícios do Espírito Santo. Você não vai sobre o Espírito Santo. Você vai sob, né, a autoridade e o comando do Espírito. Ok, meu querido? Então você vai fazer a obra de Deus dentro de uma lógica que é integrada pelo ministério e pela igreja local aonde você participa. A igreja vai orar. Aliás, um ponto que me chama muita atenção no passado é que nenhum ministério, nenhum pastor tomava uma atitude ou uma decisão sem primeiro orar e jejuar a Deus para buscar a confirmação daquilo que se almejava fazer. Até para separar um obreiro, irmão. Às vezes, o ministério já há algum tempo estava observando aquele irmão, vendo o trato, o jeito dele, o testemunho, porque isso era feito antigamente. Hoje eu não sei, hoje não faz mais, né? Mas antigamente era assim. Né? Via como é que aquele irmão se comportava na sociedade, na vizinhança, como ele era junto com a família, enfim. E aí, aqueles irmãos, o ministério começava a orar a Deus, pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus a confirmação daquele chamado para aquele irmão, para a obra de Deus. E Deus respondia como sempre respondeu. Agora, nos dias atuais, é diferente. Muitos são levantados ao ministério porque é bom dizimista, porque tem posição social elevada, porque fala bem, por isso e por aquilo outro. Eu não vou entrar no meio da questão, porque tem muitos irmãos que eu sei que eu estou falando agora que sabem disso melhor do que eu. Então muita coisa ficou na poeira, muita coisa ficou para trás, que não deveria ter ficado. Porque o Deus é o mesmo. A obra ainda é de Deus, a obra não é do homem. É Deus que chama, é Deus que comissiona, é Deus que vocaciona e é Deus que envia por intermédio do Espírito Santo. Então não poderia ser diferente. Quantas pessoas estão sendo enviadas para o campo e daí 3, 4 meses, 6 meses é preciso trazer de volta porque deu tudo errado e arrumou muita confusão por lá. Então eu não estou falando de coisas aqui que eu estou inventando. Isso é realidade. Por quê? Porque são coisas feitas fora do parâmetro divino, fora da vontade de Deus. Por status, por vanglória, por dizer, nós temos tantos missionários em tantos países. Não é bem assim que funciona. Se um ministério tem condição de ter aí 50, 70, 100 missionários no mundo, louvado seja Deus, mas que sejam todos enviados debaixo desses auspícios do Espírito Santo. É assim que tem que ser. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Em segundo ponto, Paulo e Barnabé pregaram em Chipre, e nesse lugar o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou Procôncio para Cristo. Mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se e creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra, Derbe. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Então, quando você é chamado pelo Senhor para fazer uma obra, a obra de evangelização, você tem que estar consciente
de que você vai encontrar pessoas que vão ouvir e vão abraçar o evangelho. Mas vocês vai também se deparar com pessoas que vão te perseguir, que vão zombar, que vão criticar, que vão fazer de tudo para atrapalhar a obra de Deus. Isso é natural e é normal. Mas você não pode se acovardar. O evangelho tem que ser pregado. Por exemplo, nós vemos aqui que os judeus lá que conheciam Paulo não aceitaram o evangelho, mas os gentios aceitaram. E o Espírito Santo se fez presente ali. E muitos foram salvos, muitos foram batizados com o Espírito Santo. Então oposição vai ter. O inimigo tem os opositores para colocar no teu caminho, para tentar atrapalhar a obra que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. E às vezes dentro da própria igreja, tem pessoas que se tornam inimigos de Deus e inimigos do evangelho. E vão trabalhar o máximo que puder para atrapalhar aquilo que você está fazendo para Deus. Mas se você é crente em Jesus Cristo e tem consciência disso, você vai trabalhar com mais afinco, com mais fervor, sabendo que o Deus poderoso que te chamou, Ele é fiel para fazer com que esses inimigos sejam neutralizados e que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que importa. Imagine se Paulo, naquela arrogância que ele possuía no passado, que perseguia o povo de Deus, se ele se levantasse agora contra os inimigos, com as pessoas que se levantavam agora contra ele e contra a pregação do evangelho. Ele ia viver a vida dele inteira brigando, dando paulada num, pancada no outro, matando um e enforcando o outro, e o nome do Senhor não ia ser glorificado. Então ele resolveu isolar tudo aquilo e se focar na missão que Deus lhe deu. Pedrada ele levou, foi apedrejado, foi arrastado, foi dado como morto, foi aprisionado. Enfim, nós conhecemos a história de Paulo. E creio que você também conhece. E tudo isso ele sofreu por amor a Cristo e por amor à obra que Deus lhe confiou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o ponto 3 diz aqui, que a segunda viagem missionária, depois do concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. E aí, como nós já falamos em lições anteriores, mas para recapitular, quem comissiona é quem envia, e quem envia supre, capacita, e quem capacita e supre, orienta o que deve ser feito. Então, nós vemos já por 2 vezes que Paulo tentou ir para um determinado lugar e o Espírito Santo impediu. E agora ele tem essa visão, essa revelação de um macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entendeu que era o Espírito Santo orientando ele, e ele foi fazer aquilo que precisava ser feito. Seguiu a orientação do Espírito Santo. Você não anda às cegas, você não anda de qualquer maneira, mas você anda sob os auspícios do Espírito Santo, ou sob a autoridade do Espírito Santo. E você busca a sua orientação. Você não vai fazer nada sem antes orar ao Senhor, sem meditar, sem sentir que aquela necessidade realmente é a mesma do Espírito Santo para que ela seja suprida em determinado lugar. E em terceiro ponto, vem falar aqui sobre características de um plantador de igreja, motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Então veja bem, Paulo teve um encontro com o Senhor e a sua vocação
dada por Deus na estrada de Damasco. Eu e você fomos chamados pelo Senhor e em algum momento da nossa caminhada cristã, Deus nos deu um sentimento sobre algo que eu e você poderia fazer e podemos fazer. E a pergunta é: estamos fazendo aquilo que Deus colocou em nosso coração e nas nossas mãos para fazer? Estamos conscientes dessa chamada que Deus nos fez? Estamos fazendo jus ao chamado do Senhor para a obra? Porque Paulo entendeu isso. Paulo se conscientizou disso. E por ter se conscientizado do seu chamado, da sua vocação, ele se entregou de espírito, alma e corpo para realizar a obra de Deus. Que nós possamos também, dentro desse contexto, entender qual é a chamada de Deus para a nossa vida. De repente, a sua chamada é para o ministério da oração. De repente, a sua chamada é para o ministério de visitação. De repente, a sua chamada é para trabalhar dentro do templo, na organização, como um diácono, como um cooperador. De repente, o seu chamado é para ser um contribuinte para a obra missionária. Deus vai utilizar de meios que só você vai entender para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Porque na obra de missões, se diz e se prega que há 3 jeitos de se fazer missão. A primeira dela é orar. A segunda, contribuir. E a terceira é ir. Então, se de repente você não pode contribuir, mas você pode orar. Ou você pode ir fazer missões. Mas tudo tem que estar dentro da vontade de Deus. E debaixo da autorização do ministério da igreja. Não é fazer de qualquer maneira. Ok? O segundo ponto. Experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia para forjar o nosso caráter. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o evangelho e plantar a igreja. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Para o ministério, não pode ser separado pessoas que têm o queixo de vidro. O que eu quero dizer é que no ministério, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, todos precisam passar pelo deserto. Outros passam pelo vale. Porque é no deserto, é na escola do vale que nós somos aprovados, provados e aprovados por Deus. Para que nós possamos ter a capacitação, a capacidade, a ousadia de fazer o trabalho do Senhor sem reclamar, sem murmurar. Porque perseguições vêm. Agora imagine se diante de uma missão eu começo a reclamar das pedradas, das espinhadas que vêm, das perseguições, das difamações. Será que eu vou continuar pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, ou eu vou voltar para trás, ou vou me escandalizar, ou vou me desviar dos caminhos do Senhor? Então é necessário que passemos por esse deserto. Esse deserto para Paulo serviu para moldar o seu caráter. Esse deserto, ele serve para moldar o meu caráter, para que, como diz o bom nordestino, para engrossar o couro, para que a gente possa resistir à chibatada que o mundo, através do inimigo, vem dar em nós. E não choremos, e não reclamemos, mas quanto mais apanha, quanto mais é perseguido, quanto mais é difamado, mais você prega o evangelho com ousadia e mais o nome do Senhor é glorificado. E no terceiro ponto, a igreja, segundo as Escrituras, toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus com autoridade do Espírito e vida de oração.
pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Então aqui nós vemos uma receita na qual, sem ela, nós não podemos fazer a obra de Deus. Precisamos estar amparados por uma igreja local e, por que não dizer, por um ministério. Precisamos ter referência. O missionário, o evangelista, que é enviado para uma região, ele tem que ter referência. Qual é a sua referência? A minha referência é a denominação tal, é o ministério tal. Eu estou aqui representando o reino dos céus, mas estou sendo amparado e apoiado ministerialmente e espiritualmente pela igreja fulana de tal. E dentro dessa igreja, ela tem que acontecer batismos nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que haver batismo com o Espírito Santo, aonde, através do Espírito Santo, é concedido dons espirituais àqueles irmãos que futuramente serão novos obreiros, pessoas que vão ser também enviadas e capacitadas pelo Senhor para fazer a obra. Esses ministros, essas pessoas têm que ser aptas e têm que ter poder e autoridade do céu, através do Espírito Santo, para expelir demônio, não fugir do demônio, como a gente tem visto na prática nos dias em que vivemos. Que quando o demônio se levanta dentro de uma reunião, as pessoas procuram a primeira porta que encontra na frente para sair para fora. E muitos obreiros ficam atônitos, paralisados dos pés à cabeça, sem saber o que fazer, porque tão vazio, tão seco, não tem autoridade, não tem poder. E o diabo ciranda no meio do povo, põe todo mundo para correr, faz escândalo, porque falta esse poder do alto. Então os ministros, os mensageiros precisam ter capacitação do Espírito Santo, de Deus, para expelir demônio, para orar pelos enfermos e eles serem curados, porque o povo hoje quer ver sinal, irmãos. Não adianta ter uma teologia, uma oratória, uma eloquência. As pessoas querem ver para crer. E ver o quê? Ver as mãos de Deus estendidas, operando milagre, curando, libertando. Essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade é sua e é nossa. Nós precisamos voltar ao ponto em que nós estávamos no princípio, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e menos escândalo, venhamos trazer para a obra de Deus, porque hoje é escândalo em cima de escândalo, e Deus com toda certeza está triste com isso. Então nós precisamos mudar de atitude, mudar o nosso jeito de agir, de pensar, e precisamos nos submeter à vontade do Altíssimo para que o seu nome seja glorificado. Concluindo esta aula, nós vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por ele para se tornarem plantadoras de igreja, pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Então, esse é a visão que nós precisamos ter, de continuar pregando o Evangelho para que outras pessoas creiam e também sejam vocacionadas por Deus para serem multiplicadores, levando essa semente avante para ganhar outras almas para o Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta lição. Agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero lembrar você que tem nos acompanhado e tem gostado dos vídeos aqui postados e que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, venha fazer parte desta família, daqueles que estão lutando pela fé e pregando o Evangelho com ousadia, sem acrescentar, sem tirar, porque esse é o verdadeiro Evangelho. Ative o sininho de notificação, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, faça o seu comentário, dê aquele joinha, ele é muito importante, e juntos nós vamos continuar
adorando ao Senhor e servindo ao Senhor enquanto é dia, porque vai chegar o momento em que não poderemos mais trabalhar, porque a noite vai chegar. E se Deus permitir, se Deus quiser, estaremos de volta numa outra oportunidade. Portanto, fique na paz do Senhor Jesus.